Olá, tudo bem com vocês? Meus colegas de grupo de estudo, mais um encontro, mais uma aproximação. Não há outra maneira da criatura se aproximar do Criador, do imperfeito se aproximar do perfeito, que não seja por aproximações sucessivas. A vida não dá saltos. É fundamental a persistência, a paciência, avançar rumo à perfeição, uma caminhada longa, mas que exige passos certeiros. Não há caminhada mais longa do que aquela que se realiza no sentido errado. Mas mesmo essa, mesmo a nossa, que temos caminhado tão errado, um dia chegaremos lá. Uma imagem muito interessante é que a Terra é redonda. Quem tomar o caminho oposto ao que deve ser tomado, chegará lá. É como se a felicidade fosse a cidade vizinha. Quem tomar o rumo certo, chegará lá, rápido. Quem tomar o rumo oposto, chegará lá, demoradamente. Precisará dar a volta a toda a terra, mas chegará lá. Deus nunca desiste de nós e essa é uma verdade consoladora que precisamos alcançar. Estamos estudando exatamente o que a teologia fala, que é uma desistência de Deus. Quando se Deus nos aplicasse castigos eternos, como a teologia fala, como as religiões propagam, seria a negação do próprio Deus. Jesus não disse: conhece uma árvore pelos seus frutos? A ciência não aponta que a cada causa, a lógica aponta, a ciência aponta, que a cada consequência corresponde uma causa, e que se conhece essa causa de acordo com a consequência? É lógica, é Jesus, é ciência, é filosofia. Como poderia Deus, a fonte perfeita, justa, boa, gerar malvados, essencialmente perversos, castigos eternos? É impossível. É uma criação teológica que atende a interesses humanos, mas que não atende à consciência, não atende à verdade. Temos estudado isso nos últimos encontros. Se você chegou nesse nosso grupo de estudo agora, veja os últimos encontros para tomar pé dessas reflexões sobre o inferno, os castigos eternos. Estamos na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Já lemos a resposta à questão em si, que vem por parte de Santo Agostinho. Já lemos no encontro passado o comentário de Lamennais, um espírito de luz. E hoje vamos ao comentário de Platão. Platão hoje se atém à ideia da eternidade. É fundamental entendermos que as palavras são vivas. Elas mudam de significado. Elas assumem um significado de acordo com cada cultura. Veja a dificuldade da tradução. Uma ideia possui um significado típico daquela cultura e daquele tempo.
Porque numa mesma cultura, em tempos diferentes, as palavras terão significados diferentes. Nos ater às palavras como se elas fossem rígidas, eternas, absolutas, é uma ignorância. As palavras são códigos humanos. Ora, e o que é humano não pode ser absoluto. Não é? Então vamos nos debruçar sobre a contribuição de Platão hoje e refletir sobre essa ideia dos castigos eternos. Se essa ideia veio de diferentes culturas, ela deve necessariamente ser compreendida em algo que é comum às diferentes culturas. E também a algo que é próprio de cada cultura. O que é comum nas diferentes culturas é que nós olhamos o mundo, a criatura humana é o que há de comum em todas as culturas, e toda criatura humana compreende a vida de acordo com os olhos que possui, de acordo com a vivência que tem, de acordo com a compreensão que consegue ter da vida. Portanto, uma pessoa que se angustia, que vive dores prolongadas, intensas, muito frequentemente toma essas dores como eternas. E foi isso exatamente que aconteceu com determinados espíritos primitivos, limitados, que comunicaram aos homens serem seus castigos eternos, quando essa eternidade é uma eternidade humana. Costumamos protestar contra os fatos angustiosos como se aquela situação não acabasse mais. Porque a emoção, a intensidade, a falta de perspectivas de mudança leva a criatura humana a considerar uma situação eterna. Mas é apenas ela que não vê horizontes. É apenas ela que não vê saídas. Essa é a eternidade humana, que está relativa, que está longe de ser a realidade absoluta, que só a Deus pertence. Vejamos como Platão avança nisso. Guerras de palavras, diz ele. Guerras de palavras. Os homens já não derramaram sangue suficiente? Será ainda preciso reacender as fogueiras? Discutem sobre os temas eternidade dos sofrimentos, eternidade das punições. É preciso saber que aquilo que ele entende, que o homem entende hoje por eternidade, não é a mesma coisa que os antigos entendiam. O teólogo que consultar as fontes descobrirá que o texto hebreu não atribuía às palavras penas sem fim e imperdoáveis o mesmo significado dado pelos gregos, pelos latinos e pelos modernos, por nós atualmente, em suas traduções. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Como diz a lógica, como elucidou Paulo de Tarso,
Somos livres para plantar, mas seremos obrigados a colher. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A eternidade do mal seria a eternidade da colheita dolorosa, desagradável. E a eternidade da colheita desagradável só pode acontecer se houver a eternidade do plantio desagradável. Lógica clara, não é? Então, a eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Só a eternidade do mal praticado poderia, pela lógica, suscitar a eternidade dos castigos. Vejamos a continuidade do raciocínio de Platão. Assim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos também existirão. E o fato de nós, eu, você, os seres humanos comuns, não conseguirmos vislumbrar, não temos amplitude de perspectiva para perceber que um dia os erros acabarão, um dia o mal deixará de existir entre os homens, isso não é concebível, não é visualizável, nós não percebemos essa perspectiva. Por não percebermos, por não alcançarmos essa perspectiva, é que sentimos, vivemos, concebemos um mal, uns castigos eternos. Não conseguimos supor a existência de uma coletividade, de um ser humano isento de mal. Portanto, também não conseguimos conceber uma humanidade ou um ser humano isento do castigo. É da nossa limitação que surge a ideia dos castigos eternos, é da nossa limitação que surge, que se origina a ideia do inferno. Assim, enquanto existir entre os homens os castigos, também existirão. Vamos de novo. Assim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos também existirão. Os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. Desse modo, a eternidade dos sofrimentos é apenas relativa e não absoluta. Chegará o dia em que todos, através do arrependimento, estarão isentos de culpa. Nesse dia, não haverá mais gemidos e nem ranger de dentes. O espírito de luz, para ser de luz, se caracteriza por uma expansão de perspectiva. Ele, o espírito de luz, já vê o que nós não vemos. Como alguém num balão a grande altitude visualiza a curvatura da Terra, visualiza terras e mares que aquele grudado no chão não consegue visualizar. Continua Platão dizendo: é bem verdade que a razão humana é limitada, mas mesmo assim é uma dádiva de Deus. Portanto, com o auxílio dessa razão, não existirá um só homem de boa fé que não seja capaz de compreender a natureza relativa dos castigos eternos. Eternidade mesmo dos castigos? Impossível, diz Platão. Seria então preciso aceitar que o mal também fosse eterno. Somente Deus é eterno. Aí sim a eternidade absoluta. E não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, seria preciso
tirar-lhe de Deus o mais magnífico de seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas próprias obras. A única coisa que o Todo-Poderoso não pode é criar algo que faça com que ele deixe de ser todo-poderoso. Tornar o mal eterno e, portanto, os castigos eternos seria dar a Deus uma realidade de autodestruição, que negaria a sua eternidade. Os atributos de Deus, Deus é todo-poderoso na eternidade. Por isso, ele não pode agir contra si mesmo, não pode destruir a si mesmo, não pode criar um mal eterno. E, portanto, não podem existir castigos eternos. Uma lógica clara, cristalina. Pense nisso. Humanidade, humanidade, diz Platão no seu parágrafo final. Não procura nas profundezas da terra a origem dos castigos. Equivale a dizer, não busque no demônio a eternidade dos castigos. Porque esse demônio teria que ser mais poderoso que Deus. Uma blasfêmia, uma impossibilidade lógica, ou teria que ser totalmente mal, como já vimos, outra impossibilidade lógica. O maior demônio, o homem a criatura mais aferrada ao mal, um dia também se arrependerá. Como já colocado aqui pelo próprio Platão. Todos um dia nos arrependeremos. Chegará o dia em que todos, através do arrependimento, estarão isentos da culpa. E nesse dia não haverá mais gemidos e nem ranger de dentes. Será o agricultor que passou a plantar bem. E a partir dali, passou necessariamente a colher bem. Chorem, esperem, arrependam-se, reparem os erros, refugiem-se na ideia de um Deus infinitamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Como é consolador nos defrontarmos com os arremedos que fomos capazes de nos defrontar do amor de Deus. Aquele Deus representado pelo Pai do Filho pródigo, que o vê ao longe, em condições de magreza, de miséria, de desespero, que tornariam esse filho irreconhecível para qualquer um, menos para o amor de Deus. De forma que o Pai vê o filho pródigo ao longe, mesmo por trás das nossas terríveis máscaras, inclusive de dor. E correrá sempre até nós ao menor gesto de arrependimento. Assumamos o quanto antes a consciência de nossos erros. Admitamos nossos problemas. Bem-aventurados os humildes, deles será o reino dos céus. Quem
admite o seu problema, passa a ter solução. Quem acha que não tem problema, não tem solução. Seja você, sejamos nós aqueles que admitem nossos problemas. Que percebem a nossa insuficiência. Somente aquele que percebe o seu vazio, a sua incompletude, a sua insuficiência, a sua ignorância, a sua doença, abre-se como o Mar Morto na frente dos judeus para a solução, para a cura, para o aprendizado, para a transformação. Que assim seja com todos nós. Que maravilha é essa transformação e que ignorada. Quão poucos de nós têm na humildade uma meta existencial, apesar de Sócrates ter dito, só sei que nada sei, apesar de Jesus ter proclamado, bem-aventurados os humildes, deles será o reino dos céus. Apesar de Chico Xavier, os Pretos Velhos, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, todos os luminares se caracterizarem por uma posição de humildade, de simplicidade perante a vida, nós que dizemos seus seguidores, quase nunca buscamos a humildade e a simplicidade como uma meta existencial, fundamental para o início da nossa transformação. Façamos isso já. Busquemos a humildade perante a vida, perante os outros, jamais alimentando esse perigo terrível do fanatismo, de sermos proprietários da verdade. Saibamos todos que, com boa vontade, conseguimos levantar uma ponta dos véus e, na fraternidade, conseguimos unir as pontas. O avanço de um se tornando o avanço de outro. E assim, pela cooperação, avançaremos para a completude, para a cura, para o infinito, para a eternidade, para o amor. Graças a Deus. Que toda a humanidade pare de vestir máscaras de sabedoria quando reconhece a sua ignorância. Que paremos todos de vestir máscaras de força quando percebemos nossa fraqueza. Ao contrário, partamos da nossa fraqueza, da nossa ignorância, da nossa doença, como grande patrimônio para a nossa transformação. Que o mínimo dessa consciência, chegando a todas as mentes, trará uma terra, uma humanidade de paz. Que assim seja, da essência para a aparência, de dentro para fora, de baixo para o alto, de cada um para a coletividade, a nossa transformação. Paz para todos. Saudando agora os amigos que estão conosco, Enir Cajazeira, Marco Aurélio Trindade, A Fé como Eternidade do Bem, Lúcia Galvão, Enir Cajazeira, Adelaide Dias, dando o seu boa noite, saudando a todos. Muito bom que nos abramos a essa realidade. Sempre estimulamos os amigos que acharem
útil o conteúdo, que pode ser útil a outros o conteúdo, o compartilhamento, o transbordamento. Que essa multiplicação dos pães seja um milagre de todos nós. Sim, em comunhão com o pão que vem das mãos de Jesus. Mas que nós, seus leais seguidores, sejamos seus leais seguidores, imitando, tomando o pão, partilhando e repassando. Graças a Deus, graças à luz, graças ao bem, graças à nossa boa vontade. Que ela seja maior do que qualquer desespero e qualquer pessimismo. Paz e bem, amanhã estaremos de novo aqui. Venha conosco. É um prazer aprendermos juntos. É um prazer caminharmos juntos. Até a próxima.